Capítulo 5. O Teatro da Democracia, Performance Política versus Política Genuína. Toda política é local, mas toda performance é global. Adaptação de Tip O'Neill. O mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres não passam de atores. William Shakespeare. Como quiserem. Introdução. A teatralização da política. A democracia contemporânea desenvolveu características que a aproximam mais do teatro que da política genuína, no sentido que Hannah Arendt conferia a este termo. Onde deveria existir espaço para a ação coletiva e criação de novas possibilidades, encontramos performance ritualizada que simula participação enquanto preserva estruturas de poder pré-existentes. Esta teatralização não representa disfunção acidental do sistema democrático, mas característica sistêmica que emerge quando processos políticos são mediados por tecnologias de comunicação de massa e estruturas burocráticas complexas. A análise aqui desenvolvida não constitui crítica moralista à democracia como ideal, mas exame fenomenológico de como democracia funciona na prática contemporânea. A estrutura do palco democrático. Os elementos teatrais da política cenário, parlamentos, palácios, cenários televisivos cuidadosamente projetados para transmitir autoridade e legitimidade. Roteiro. Debates seguem formatos pré-estabelecidos, com perguntas conhecidas antecipadamente e respostas preparadas por equipes de comunicação. Atores. Políticos funcionam como intérpretes de personagens públicos construídos por consultorias especializadas. Audiência, cidadãos ocupam posição de espectadores que podem aplaudir, vaiar ou votar em seus performers favoritos. Direção. Mídia, assessores de imprensa e especialistas em comunicação determinam enquadramentos, timing e narrativas. A ilusão da participação. Você possui um ingresso, voto, que permite escolher entre opções pré-selecionadas. Pode aplaudir candidatos que lhe agradam, criticar aqueles que desaprova, participar de discussões sobre as performances, mas não pode alterar fundamentalmente o roteiro ou questionar por que certas questões nunca chegam ao palco. Esta dinâmica produz ilusão de participação política genuína. Você se sente politicamente ativo através do consumo e discussão de performances, sem necessariamente exercer poder real sobre decisões que afetam sua vida. Hannah Arendt. Política versus administração. O conceito. Arendtiano de política. Para Arendt, política genuína é a capacidade humana de agir coletivamente para criar algo novo no mundo. Distingue-se fundamentalmente de administração, gestão de necessidades, e fabricação, produção de objetos. Características da política genuína: espontaneidade, capacidade de iniciar processos imprevisíveis, pluralidade, reconhecimento de perspectivas diversas como recurso, não problema, publicidade, ações realizadas em espaço público onde podem ser testemunhadas, durabilidade, criação de instituições que transcendem vidas individuais. A redução da política à administração. Na democracia contemporânea, política foi progressivamente reduzida à administração competente de sistemas pré-existentes. Candidatos competem não sobre visões fundamentalmente diferentes de sociedade, mas sobre capacidade técnica para gerenciar melhor estruturas estabelecidas. Questões fundamentais são removidas do debate político. Estrutura do sistema monetário, organização básica da economia, relações entre tecnologia e poder, definição de progresso e desenvolvimento. Resultado, política torna-se disputa entre equipes administrativas diferentes que operam dentro de parâmetros sistêmicos idênticos. A espetacularização do processo democrático. Debates como reality shows, debates políticos contemporâneos seguem lógica do entretenimento televisivo.
Formato de confronto: candidatos são apresentados como gladiadores intelectuais. Soundbites memoráveis. Discurso é fragmentado em frases de impacto para reprodução midiática. Performance sobre substância. Carisma, aparência e habilidade retórica superam análise de propostas. Audiência como consumidores. Cidadãos compram candidatos baseados em preferências estéticas e tribais. Campanha permanente. Governos contemporâneos operam em modo campanha permanente, onde governar é subordinado a manter a aprovação pública através de comunicação estratégica. Consequências: políticas são avaliadas por impacto nas pesquisas, não por resultados práticos. Tempo e recursos são direcionados para a gestão de imagem, não para a governança. Decisões difíceis são postergadas para evitar custos políticos imediatos. Governança efetiva é sacrificada pela aparência de governança popular. O voto como válvula de escape. A ilusão de controle. O ato de votar produz sensação psicológica de participação política, sem necessariamente conferir controle real sobre políticas implementadas. Observe a dinâmica. 1. Cidadãos se sentem politicamente ativos através do voto. 2. Candidatos eleitos implementam políticas frequentemente contraditórias, com promessas de campanha. 3. Cidadãos explicam discrepâncias através de necessidades práticas ou pressões externas. 4. Ciclo se repete com novos candidatos prometendo mudança real. A captura do processo seletivo. Mesmo que o voto fosse genuinamente eficaz, o processo de seleção de candidatos é controlado por instâncias que não aparecem na cédula eleitoral. Financiamento de campanha determina a viabilidade dos candidatos. Cobertura midiática define quais candidatos recebem atenção pública. Estruturas partidárias controlam acesso a recursos e infraestrutura. Consultorias especializadas moldam mensagem e posicionamento. Resultado: você pode escolher entre opções pré-selecionadas por processos nos quais não participou. Participação real versus participação simulada. Características da participação real. Participação política genuína envolve capacidade de agenda, poder para determinar quais questões são discutidas, acesso à informação, dados completos sobre consequências das decisões, responsabilização, mecanismos para responsabilizar tomadores de decisão, reversibilidade, possibilidade de alterar decisões baseado em resultados, a simulação contemporânea. Participação simulada oferece escolha limitada, seleção entre opções pré-determinadas, informação filtrada, acesso apenas a dados que passaram por mediação institucional, responsabilização ritual, punição de políticos através de eleições sem alterar políticas, irreversibilidade prática. Decisões fundamentais permanecem inalteradas independentemente de mudanças eleitorais. Exemplos práticos de simulação: consultas públicas, onde decisões já foram tomadas e participação serve apenas para legitimar resultados pré-determinados, audiências públicas, com formatos que impedem discussão genuína e priorizam a aparência de transparência, pesquisas de opinião, que moldam opinião pública através das próprias perguntas, criando impressão de que políticas respondem a demandas populares. A democracia como sistema operacional, metáfora tecnológica. A democracia funciona como sistema operacional de computador. Oferece interface amigável para usuários interagirem com o sistema complexo, mas o código fundamental permanece inacessível para a maioria dos usuários. Camada de interface, eleições, debates, notícias. O que cidadãos veem e com que interagem. Camada de aplicações, políticos, partidos, campanhas. Programas que operam usando recursos do sistema operacional, estruturas legais, burocráticas, econômicas.
código fundamental que determina como o sistema realmente funciona, hardware, poder econômico, tecnológico, militar. Infraestrutura física que sustenta todo o sistema. Atualizações do sistema. Eleições funcionam como atualizações do sistema. Mudança na interface e algumas aplicações, mas sistema operacional e hardware permanecem inalterados. Usuários podem personalizar experiência, votar, manifestar, participar, mas não podem modificar código fundamental que governa a operação do sistema. Bitcoin e política genuína. Características antiteatrais. Bitcoin possui propriedades que resistem à teatralização. Código é política. Regras são implementadas em software auditável, não em promessas de campanha. Sem representantes. Sistema opera sem necessidade de políticos intermediários. Verificação direta. Qualquer pessoa pode auditar estado do sistema, independentemente. Irreversibilidade. Mudanças requerem consenso genuíno, não aprovação majoritária. Política prefigurativa. Bitcoin permite prática de política prefigurativa, criação de alternativas práticas ao sistema existente em vez de tentar reformá-lo através de canais estabelecidos. Em vez de votar por mudanças no sistema monetário, você pode usar sistema monetário alternativo. Em vez de protestar por transparência financeira, você pode usar sistema financeiro transparente. Esta abordagem evita armadilhas do teatro democrático ao focar em construção de alternativas práticas, em vez de persuasão através de canais mediados. Aplicações práticas. Desenvolvendo consciência política. Exercícios de análise crítica. 1. Análise de performance versus substância. Durante debates ou discursos políticos, separe elementos performativos, carisma, retórica, símbolos, de elementos substanciais, políticas, específicas, dados, compromissos verificáveis. Que proporção do conteúdo é performance? Segundo, rastreamento de promessas. Selecione promessas específicas de campanha e acompanhe implementação ao longo do mandato. Que padrões você observa entre promessas e ações? 3. Identificação da agenda. Observe quais temas dominam debates políticos e quais são sistematicamente evitados. Quem ou que força define essa agenda? Por que certas questões nunca aparecem no palco? 4. Experimentação com alternativas. Participe de organizações que praticam tomada de decisão mais horizontal, cooperativas, comunidades, projetos open source. Compare essa experiência com participação política tradicional. Reflexões complementares. Teatro versus realidade. Questão para reflexão. Quando você se sente mais politicamente ativo, assistindo debates e discutindo política, ou tomando ações diretas que alteram sua realidade imediata. Existe diferença entre sentir-se político e ser político? O paradoxo da escolha democrática. Experimento mental. Se você pudesse redesenhar o sistema político do zero, manteria eleições como mecanismo central? Que outros métodos de tomada de decisão coletiva existem? Tecnologia e participação. Investigação prática. Compare participação em plataformas digitais descentralizadas, GitHub, blockchain, comunidades, open source, com participação política tradicional. Que diferenças estruturais você observa? Ação direta versus ação mediada. Reflexão. Identifique uma mudança que você gostaria de ver no mundo. Que proporção de sua energia vai para a ação direta, fazer a mudança, versus ação mediada, tentar convencer outros a fazer a mudança. Conclusão. Além do teatro. A crítica ao teatro democrático não implica desprezo pela democracia como ideal, mas reconhecimento de que formas atuais de participação frequentemente impedem participação genuína. O desafio não é abandonar política, mas redescobrir formas de ação coletiva
que transcendem limitações impostas por estruturas teatralizadas. Bitcoin e outras tecnologias descentralizadas oferecem laboratórios para experimentar governança que opera através de código verificável em vez de promessas eleitorais, consenso demonstrado em vez de maioria simulada e ação direta em vez de representação mediada. A pergunta não é se o teatro democrático pode ser reformado, mas se podemos construir alternativas que tornem o teatro irrelevante. Se ao concluir este capítulo, você se sente desconfortável com a ideia de que sua participação política pode ser largamente teatral, isso é compreensível. Ninguém gosta de descobrir que é figurante numa peça que pensava protagonizar. Se isso o motiva a buscar formas mais diretas de ação política, o desconforto cumpriu sua função.